Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nosso AI News. A gente está trazendo esse quadro para falar um pouco das principais notícias de AI que aconteceram nessas últimas semanas, tentar comentar e entrar profundamente nessas notícias para entender qual o impacto, o que realmente elas significam, como que isso muda para o mercado brasileiro também, principalmente, e para os nossos AI Engineers que estão trabalhando aqui do Brasil. A gente está trazendo o capítulo do AI Engineer Brasil aqui, e esse é um quadro, um dos primeiros quadros que a gente está trazendo. Eu sou Gabriel Casimiro, eu sou Lead AI Engineer na Sierra Studio, um estúdio de AI que faz muitos projetos aí cutting edge de AI para o mercado americano. A gente é baseado em Los Angeles e estou aqui com o Renan. Oi, pessoal, eu sou o Renan. Estou construindo software e AI nos últimos 10 anos. Então, a ideia é trazer um pouco do nosso background e agregar em cima do conteúdo aqui. Dentro da descrição, a gente vai ter alguns links para o nosso Discord, para o nosso grupo do WhatsApp. A gente está montando um grupo de reunindo os AI engineers aqui do Brasil e trocando informações, trocando ideias e discutindo os nossos challenges no dia a dia nesses canais. Então, fica super o convite para vocês estarem com a gente e participarem da nossa comunidade. Tem muito mais coisa além do AI News que vai vir por aí. E hoje a gente vai falar de uma notícia. Eu acho que você pode até compartilhar, Gabriel, só para a gente dar um contexto para o pessoal. Ela não é uma notícia muito nova. Ela tem, nesse mundo de AI, né, 2 semanas, e a gente acaba sendo uma notícia um pouco já antiga. Foi uma talk do André Karpathy, chamada Software 3.0, que é o software na idade da AI, né? Como que isso está mudando do software 1.0 e 2.0. E ela foi realizada na iCombinator Startup School. Para quem que não sabe ainda, né, o que é a iCombinator, as maiores aceleradoras dos Estados Unidos, são responsáveis por acelerarem várias startups grandes e famosas que a gente tem por aí, não só em AI, mas agora o foco principal é quase 100% das startups que eles aceleram são relacionadas a AI. E eles têm um evento, né, chamado iCombinator Startup Schools, tem um curso online, mas também tem um evento que eles fazem anualmente, eles trazem grandes nomes para falar. Então, nesse ano teve o Karpathy, que a gente vai falar aqui, mas teve também Elon Musk, Andrew Ng, então teve pessoas super relevantes para falar para o público. E quem é o público desse evento? Geralmente são pessoas que estão saindo da graduação, então, tanto desde faculdade de bacharelado, mestrado e também doutorado, e está iniciando agora no mercado. Então, eles estão falando para futuros founders, para futuros CEOs, então é bem relevante tudo isso que está sendo compartilhado, porque isso vai acabar influenciando a criação de empresas no futuro, né? E também a gente vai deixar aqui na descrição um link completo para esse talk. E esse talk é muito interessante, né? Porque, para quem não sabe, né, quem é Andrew Karpathy, ele foi professor e responsável pelo primeiro, acho que um dos primeiros, se não o primeiro curso de Deep Learning em Stanford. É uma pessoa que vem trabalhando com Deep Learning, com AI há bastante tempo. Foi membro fundador da OpenAI entre 2015 e 2017. Então, vê como o Karpathy é pioneiro, e ele era muito jovem. Ele foi eleito como uma das pessoas mais inovadoras under 35 da Forbes. Ele foi diretor de inteligência artificial e visão do autopilot da Tesla durante 17 e 22. Então, é uma pessoa que tem um currículo excepcional. E feito tudo isso, é também a pessoa que inventou o termo vibe coding. Se você fala de vibe coding hoje com seus amigos, se todo mundo fala sobre vibe coding hoje, o Karpathy foi a primeira pessoa que falou sobre esse tema. Então, assim, é uma pessoa que tem muito background, muita relevância no mundo de AI, trazendo 3 tópicos bem interessantes no começo, que é que em 70 anos o software 1.0 ele acabou não mudando muito, né? O jeito que a gente constrói software, ele acabou não sendo radicalmente mudado, assim, né? Você tem um desenvolvedor que ele constrói todo o código na mão, basicamente, toda a lógica da sua aplicação. Por mais que tenha mudanças como cloud, algumas outras mudanças de como containers, do jeito que você deploya, do jeito que você constrói, o rito de você construir o software acabou não mudando tanto durante os primeiros 70 anos. E agora, né, nos últimos 10, 15 anos, você teve o termo software 2.0, que é basicamente machine learning tradicional, né? Que você tem um grande conjunto de dados e você treina um modelo de machine learning com pesos para realizar a sua aplicação. Por exemplo, isso revolucionou muitas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, sistemas de recomendação, análise de crédito ficaram mais sofisticadas. E ele também foi a pessoa que falou software 2.0, eu acho que, se eu não me engano, no Y Combinator, alguns anos atrás. Então, ele cravou esse termo software 2.0 e agora ele volta falando do software 3.0, que é o software na era da IA, e que agora a gente fala sobre prompts, que além de código em si, em inglês, e inglês aqui a gente pode traduzir como linguagem natural, né, português, também é uma linguagem de programação. É muito relevante como que ele traz toda essa evolução da criação de software, desde o software 1.0, que é um desenvolvedor que faz tudo, software 2.0, que a gente tem algumas responsabilidades que elas são de um modelo de machine learning, de uma IA tradicional, digamos assim,
E agora no 3.0 que a gente está construindo o software de um jeito diferente, e esse software está interagindo de um jeito diferente com outros softwares e com outros sistemas por aí, né? Se no software 2.0 você tinha APIs para interagir entre sistemas, agora você tem um LLM que pode realizar ações para você, e o jeito que esse LLM consome informações, ele acaba mudando também. E aí, a ideia nossa aqui é trazer as principais takeaways, né, as principais coisas que a gente viu como relevantes desse toque e comentar um pouco em cima delas. E aí eu vou começar com, além dessa definição do que era, o que é o software 3.0, com a primeira grande definição e ideia que ele traz, que as LLMs são como um sistema operacional e que as LLMs estão virando commodities. E aí, por que ele fala isso, né? Por que a LLM é uma commodity? Ele fala que, parecido com uma rede elétrica que a gente tem dentro de um país, você tem um investimento muito alto de uma empresa, de CAPEX, para poder construir toda a infraestrutura, construir todo o modelo, construir toda a rede para entregar essa energia elétrica e também para construir um modelo LLM. E você tem um OPEX para poder fazer com que esse modelo chegue até as pessoas. Então, você tem um investimento de infraestrutura para fazer com que as redes entreguem a energia para a casa da pessoa, da mesma forma que a LLM precisa ser disponibilizada dentro de um data center para entregar a capacidade de computação e o seu serviço para os clientes finais. Da mesma forma que a energia é cobrada no medidor, né? A gente mede quanto de energia você está gastando e você paga por isso. A mesma coisa acontece com a LLM, você paga por token. Então, a LLM está dentro do data center, você vai consumir uma LLM, você vai usar tokens, você vai ser cobrado por esses tokens. Então, de cara, ele fala que o LLM está virando uma commodity por isso e traz essa relação com sistemas, por exemplo, de eletricidade e de água por isso. Além disso, ele fala um pouco que a LLM está virando um sistema operacional. Então, ela deixa de ser o end goal, e aí dentro do software 3.0, né, a gente usa a linguagem natural para que a LLM faça todas as operações como se ela fosse um CPU. Então, ela vira um sistema operacional ao invés dela ser um produto final. Então, esse é bem o cerne do que ele quer trazer com o LLMOS. Então, é uma commodity, ela está ficando mais barata, ela é medida e paga dentro do seu consumo. Você precisa de um CAPEX para construir, você precisa de um OPEX para servir e oferecer esse serviço, e além disso, você usa como um sistema operacional. Eu acho que uma coisa interessante dessa questão do LLMOS, né, que ele faz várias analogias de você usar um LLM hoje, né, um modelo de AI que a gente chama, com os primeiros computadores da década de 60, da década de 70, né, que você tem ali o terminal, que seria o chat, né, que você interage com o seu computador, né, com o seu sistema operacional, e ele tem acesso direto, né, ao seu hardware. No caso da LLM, ele tem acesso direto a algumas tools que manipulam o seu hardware também. A grande diferença que ele traz é que é democrático. Então, assim, quando a gente viu a história dos computadores, a história da internet, ele era um uso muito militar, né? Então, só o governo, algumas instituições tinham acesso a esse poder, e agora ele é democrático, assim. Qualquer pessoa gratuitamente consegue acessar uma aplicação de LLM, e ela está no dia a dia tão simples quanto ensinar a cozinhar um ovo, né? Que é o exemplo que ele traz. Então, é bem interessante esse primeiro ponto e essas primeiras analogias. Passando um pouco no talk, ele traz uma analogia também de psicológica dos LLMs, né? Que, em resumo, quando você usa uma LLM, ela tem uma experiência muito humana. Você consegue conversar, então parece que você está lidando com um humano. Mas quando você precisa de algumas tarefas um pouco mais complexas, você acaba tendo um problema de alucinação, você acaba tendo alguns problemas quando você vai usar, digamos assim, no mundo real para aplicações reais, né? Então ele traz também essa ideia da psicologia de um LLM para as pessoas que estão construindo, e até lembrando aqui, né? Ele está fazendo esse talk para pessoas que estão construindo, estão trazendo ideias de startups. Então, quando essas pessoas construírem produtos, elas terem isso em mente, né? Tanto a parte que é o LLMOS, e fazer essa conexão com o sistema operacional, que é uma coisa um pouco mais difundida já no mundo, e também essa questão psicológica, que beleza, é muito parecido com o humano, mas ainda tem umas limitações que a gente não atingiu. Então é bem legal essas duas partes, conectando uma com a outra. Fala muito da simulação estocástica de um humano, usando a palavra bonita, que faz muito sentido, né, quando você para pensar. E realmente, essas limitações de alucinações e, eventualmente, contextos incorretos mesmo, e respostas incorretas, e incapacidade da LLM realizar um processo um pouco mais complexo, trazem e conectam muito com o próximo conceito, que é o Autonomy Slider, né? É um medidor de autonomia, um slider de autonomia que você pode dar para um modelo. E isso ele fala, e é muito legal, que conecta bastante nesses dois primeiros conceitos fundamentais. Primeiro é do OS. Hoje, dentro do seu computador,
você não entra no terminal para realizar uma tarefa. Você vai abrir, por exemplo, um Google Sheets, vai abrir um Excel. Você não vai abrir um terminal e interagir pelo terminal com o seu sistema operacional para realizar uma tarefa, como criar uma planilha. Ele traz essa ideia nesse Autonomy Slider, porque você constrói as suas aplicações que estão usando o seu sistema operacional, que é LLM, e essas aplicações elas podem ter uma autonomia ou não. É o que a gente fala um pouco de agentes, né? E aí, o Autonomy Slider é quanto que você traz de autonomia para que esse agente realize uma tarefa e quanto você coloca o humano ali no meio daquela tarefa para fazer uma simbiose, para trabalhar junto com a AI, para validar aquela resposta. Isso é muito importante, porque quando a gente tem essa simulação estocástica que não é perfeita, que tem muitos gaps ainda para realizar tarefas complexas, e aí principalmente em tarefas muito complexas dentro de um sistema, de uma empresa, por exemplo, você ter a capacidade de colocar um humano junto com a AI, você traz uma capacidade muito maior de entrega com uma qualidade muito garantida. Então, ele traz muito esse conceito de como a gente consegue saber qual o nível de autonomia que um sistema precisa, e também ele fala muito de não usar o OS de uma vez. Você cria uma aplicação em cima do OS para que o seu usuário não tenha que ir dentro do seu sistema operacional para realizar uma tarefa. Então, esses três conceitos eles estão muito juntos e eles fazem essa fundação para o Autonomy Slider. E ele fala também, acho que tem uma coisa que conecta com o Autonomy Slider, que é a gente está cada vez mais tirando responsabilidade do humano e trazendo responsabilidade para a LLM. E esse Autonomy Slider é basicamente com responsabilidade você quer delegar para a LLM ou não. Ele traz um paralelo da Tesla. Eu acho que vale até a pena trazer e colocar nesse slide que ele é muito bom. Então, se você pega no curso, que é uma aplicação super difundida no mundo de desenvolvimento de AI, né? Você tem algumas autonomous slides. Você pode ter menos autonomia possível, que é basicamente você só usar o autocomplete. Você pode ter uma autonomia média ali, pedindo para editar um arquivo, pedindo para editar alguma parte do seu código. Ou você pode ter full autonomia usando o Agent Mode, faz tudo que você quiser, muda todo o meu code base que você quiser a partir das instruções que você dá. Então você tem esse Autonomous Slider e ele faz um conceito muito legal que é manter a IA na coleira, né? Que ele traz, né? Então, assim, por mais que a gente queira que a IA faça tudo, os melhores resultados que a gente vê hoje é fazendo uma coisa de cada vez, é tendo um humano verificando se está certo ou não. E esse slide é muito bom, né? Que é o que funciona, né? As aplicações que vencem, no final das contas, são as aplicações que tornam muito fácil e muito rápido o humano verificar. Porque ler muito texto é custoso, né? Então, se você tem uma UI que é muito simples de você verificar se o seu agente está indo na direção certa, isso torna o seu produto muito bom. E aí, cara, mais um recap, mais uma vez, ele está falando isso para pessoas que estão querendo ser founders, estão construindo produtos, provavelmente. Então, isso é um insight muito legal para você ter nesse talk, né? Demais. Eu acho que para mim é um dos principais insights, que é você construir aplicações que vão ter uma certa autonomia, mas continuam com o humano ali no meio, mas não usar tudo como um chat, não usar tudo como um terminal. Eu acho que uma tendência muito grande das pessoas é quererem criar um próprio chat. Pô, cria um chat, coloca um prompt um pouco diferente, eu tenho o meu chat. Você não está resolvendo direto o problema que seu cliente eventualmente tem. Se você cria uma aplicação que usa esse sistema operacional, usa toda essa inteligência por trás, mas entrega o valor ali, seja numa tela, seja em botões, seja numa interação que você já envia para ele o que ele quer, você consegue gerar muito mais valor e o humano ali dentro do seu produto, ele vai fazer com que aquilo seja mais rápido e uma qualidade muito melhor do que se você deixasse a IA completamente solta ali. Um outro conceito que conecta muito, e até uma analogia para o Autonomy Slider que ele traz, e esse slide é bem legal também de mostrar, é o do Iron Man Suit, que é a armadura do Iron Man. A armadura do Iron Man, ela tem duas formas de atuar. Ela pode ser um agente que está sem o Tony Stark dentro e está ali lutando sozinha, de forma autônoma, com uma inteligência por trás. E a gente tem a forma de aumentar a capacidade do Tony Stark, que o Tony Stark usa a armadura e luta dentro ali dessa armadura. O que é muito legal dessa analogia? Que até um dos filmes da Marvel, a armadura e o agente que estava atuando sozinho, ele se vira contra o mundo. Acho que é até um pouco mais distópico. Mas ele tende a errar sozinho e a atuar sozinho de uma forma não tão boa, sendo que quando você usa essa armadura dentro do Iron Man, ela acaba tendo muito mais valor, ele consegue ter uma capacidade muito maior de entrega,
mas também o agente ainda não é 100% perfeito, mas também não é inútil. Então, eventualmente, os agentes ajudam ele dentro de uma batalha, podem ser bons. Mas, por enquanto, essa parte de aumentar a capacidade humana, e aí é isso que ele tenta trazer bastante na TOC, é uma das melhores formas da gente atuar e trabalhar com esse tipo de tecnologia. E para finalizar, acho que a última coisa que ele fala, né, é você preparar as suas aplicações para agentes, né? Então, no passado, né, as aplicações elas começaram tendo uma interface gráfica, então o humano tinha que clicar e realizar todas as ações. No software 1.0, no software 2.0, elas evoluíram para APIs, então isso permitiu, foi pioneiro de, por exemplo, empresas de pagamento, como a Stripe, que era super simples, você tem uma API que você integra, e hoje em dia você tem API para basicamente todos os sistemas. E agora no 3.0, né, você construir para agente, e o que significa isso? Inicialmente é tão simples quanto você transformar a sua informação para um LLM consumir, você tem um LLM.text, é uma documentação simples para o LLM consumir, ser integrado em LLMs e o LLM entender o que a sua aplicação está realizando ali. Mas isso também vem no futuro de ter MCPs e ter algum outro tipo de conexão para conectar mais facilmente com LLMs, né? Então, assim, além de a gente estar mudando o jeito que a gente está construindo as aplicações com prompt, a gente está mudando o jeito que os humanos interagem com a nossa aplicação com o Autonomous Slider, a gente também está mudando o jeito que outras aplicações consomem a nossa aplicação com LLM.txt. Então, acho que ele conecta muito bem esses 3 pontos e todos esses insights para novos produtos, para novos futuros founders que estão assistindo essa palestra. Inclusive, para a gente que está construindo produtos de AI no dia a dia, essa palestra é muito importante porque a gente também acaba mudando o jeito que a gente está pensando em construir os nossos produtos, né? Legal. Não, muito legal. E só um último tópico que eu acho que é legal, que tem a ver também com o software 3.0 e com essa palestra, é sobre a forma que o Karpat vê, mas também a forma que uma grande empresa de consultoria como a McKinsey está vendendo as suas soluções e um pouco como essas duas visões se conflitam. Então, hoje a McKinsey ela está com um speech muito grande de ter um mesh de agentes que vão trabalhar autonomamente e colaborar entre si dentro da sua empresa para realizar as tarefas. E é muito criticado essa visão da McKinsey, primeiro, porque como a gente está vendo, e aí provavelmente se você já interagiu com LLMs, tentou criar um agente, eles não são perfeitos, eles não vão conseguir ainda, né, em 2025, 4 de julho, eles ainda não conseguem tão bem atuar de forma tão boa e tão complexa, e é muito do que o Karpat traz também nessa visão, mas a McKinsey então vem com muito essa visão de vamos criar esse mesh de agentes, e aí eles acabam sendo criticados por usar muitas sopa de letrinhas, né? Usar muitas buzzwords para conversar com CEOs e tentarem convencer esses CEOs de que essa é a forma ideal de construir. Mas aí o Karpat traz uma outra visão, né, Renan? Exatamente, a visão do Karpat é muito mais prática, né? Ele traz uma visão muito mais de builder, de pessoas que têm experiência construindo isso, né? Que, assim, só o Autonomous Slider, para mim, ele já refuta esse ponto, né? Que já não é plug and play, o LLM sai fazendo tudo. Então, o Karpat ele traz uma visão muito mais pragmática e muito mais um guia de como você constrói, como você pode e formatar a sua aplicação no tipo de ambiente que a gente está vivendo, né? com o que os LLMs conseguem fazer, e aí trazendo até um pouco mais de previsão de futuro já, né? Eu acho que cada vez mais esse Autonomous Slider ele vai ficando menor, né? Então, tipo, a diferença entre menos autonomia e mais autonomia, ela vai diminuindo porque os LLMs vão ficando cada vez melhores. E a gente não fala, AI não consegue fazer isso. AI não consegue fazer isso ainda, né? Porque uma série de coisas que a gente faz hoje, ano passado já não era tão simples de fazer. Cada vez os modelos estão ficando mais espertos e mais performáticos para as tarefas que a gente quer. Então, assim, trazendo um pouco mais do que eu imagino para o futuro, trazendo um pouco mais da ideia do Karpat para os produtos reais, então as empresas vão acabar percebendo que não é simplesmente plug and play e que vou conseguir automatizar todo o meu call center, por exemplo, de uma vez só. Eu vou tendo esse Autonomous Slider e conforme os modelos vão melhorando, a gente vai ter esse Autonomous Slider cada vez menor e permitindo a AI fazer mais coisas de uma maneira mais rápida, né? A gente sem precisar de muita supervisão do humano. E o que você acha, Gabriel? Com certeza. E até conecta um pouco no recap aqui que ele traz na própria palestra, que é bem legal. E ele fala um pouco sobre Building Autonomous Software, né? Então ele fala, não construa robôs Iron Man, esses agentes, flash demos com agentes autônomos, AGI em 2027, e ele fala muito em focar no Iron Man Suit, como a gente traz isso para aumentar o humano, Partial Autonomy Products, então produtos com autonomia parcial. Ele fala muito de UI e UX,
de como que a gente constrói essas aplicações em cima do OS, essa parte de verificação rápida do loop com o humano no meio e o Autonomy Slider. E aí, trazendo aqui essa finalização, um pouco dos grandes slides e das grandes ideias que ele trouxe durante a apresentação. Aqui a gente está dentro do blog do Latent Space. Ele trouxe um review bem legal, então aqui você consegue ver o vídeo, mas você consegue também pegar um próprio review com takeaways que o Latent Space trouxe. Então, bem legal também, a gente vai deixar tudo aí na descrição. Todos os links e também fontes de dados que a gente viu alguns vídeos no YouTube bem interessantes sobre esse caso da McKinsey, a gente viu também bastante reviews e comentários em cima dessa talk do Karpati. Então, a gente vai deixar tudo aí na descrição. E obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu comentário. O que você acha? O que vai mudar no Software 2.0? Vai ser um quadro semanal, então toda semana, no final da semana, a gente traz aqui novas notícias com o nosso take. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que cada vez mais a gente vai trazer mais conhecimento e mais conteúdo para vocês. Valeu, pessoal!